Mais uma vez, esse daí, né? Muito obrigado, irmão Emanuel, e a sua esposa por me convidar e a igreja me ter aqui mais uma vez. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, primeiramente para mim, porque eu a preciso, e também para todos nós, né? Porque nós precisamos da palavra de Deus. Irmãos, todos estão de parabéns. Eu queria parabenizar todos vocês, sabem? A igreja está bem organizada, aí os departamentos estão vivos, né? Fazendo cada um sua parte. Não é bom? Assim, a igreja, apesar das nossas diferenças em caráteres, talentos, dons, a igreja está mostrando que está viva, que o Espírito está aqui nos usando, amém? É maravilhoso. Maravilhoso ver a irmã compartilhar com as crianças a mensagem. Que mensagem tão linda, né? Que não por casualidade, mas não por acaso, né? Mas por planejamento de Deus, vai com a mensagem que eu vou pregar, que Deus colocou para nós ouvir hoje, né? E a irmã falou aí para as crianças mais pequeninas. Ela disse que o povo não ouviu. Realmente não ouviram. Eles ouviram com os ouvidos físicos, mas com o coração não aceitaram, não ouviram, né? Mas hoje temos a oportunidade mais uma vez. O Senhor, o Espírito de Deus, Ele disse, está falando hoje, né? Ele disse, hoje não endurezcais a voz, o seu coração se ouvirdes a voz de Deus, né? Amém? Então, vamos então a pegar nossas Bíblias, meus queridos. Pegue aí a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia física em papel, pegue ela, segure ela. Se você tem a Bíblia no celular, como eu também tenho, eu já trouxe, né, também a minha Bíblia no celular, aqui, também pode usar ela, é muito bem-vinda também, para poder usar, ok? Então, meus queridos, eu quero que vocês peguem sua Bíblia e coloquem ela pertinho do seu coração. Eu vou repetir aqui e você vai repetir também comigo algo que o apóstolo Paulo falou para nós, que é um dos textos chaves de hoje, é um deles, né? Se encontra lá em Hebreus 4, versículo 12, mas depois a gente vai ler ele com mais detalhes. Só repitam, pegue a sua Bíblia, seja no celular ou físico, coloque aqui no coração e abrace ela, e diga comigo, esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada. Ela divide alma e espírito. E ela discerne os pensamentos e os propósitos do meu coração. Amém? Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela ainda fala, ela ainda disse, ela ainda divide, ela ainda discerne, ela ainda me mostra, né, o que eu tenho que entregar para Cristo, para que Ele o limpe e purifique, né? Amém? Então vamos a começar a mensagem de hoje, meus queridos irmãos. Eu sou professor de profissão, né? O Senhor Deus, Ele me trouxe para ser professor. Os meus planos eram outros, eu queria ser médico. Eu gosto muito da medicina, eu sou cientista também. Eu me formei em biologia e tenho um mestrado também em ciências multidisciplinares. Mas isso daqui do mundo, né? Então, eu queria ser médico, mas Deus tinha outros planos. Agora Ele me fez professor. Eu amo ser professor, mas eu tenho um problema, é que eu gosto de ensinar. Então, eu não posso deixar a minha profissão aí de lado para vir aqui à igreja e pregar. Eu tenho que ensinar. Então, o Espírito Santo pode usar esse vaso aqui meio quebradinho, meio defeituoso, para nos ensinar a vocês e a mim também. Então vamos deixar o Espírito Santo nos ensinar, amém? Eu quero que vocês, se vocês tivessem uma caneta ou um lápis por acaso, né? Pegue ele também. Aí se você tem um papelzinho para escrever, use esse papelzinho. Se não tiver papel e alguém tem extra, pode passar aí para as pessoas que tivessem. Eu sei que não falei anteriormente isso, mas seria muito bom nós escrever aqui para aprender. E depois em casa
você revisar, repassar as coisas que foram ensinadas aqui pelo Espírito de Deus, amém? Então, a mensagem de hoje, ela tem esse título, um título um pouquinho estranho. O título é Uma Multidão Mixta. Uma multidão mixta. E a segunda parte é um chamado à obediência. Ok? O título da mensagem, Uma Multidão Mixta, um chamado à obediência. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos um pouquinho agitados. É a palavra que eu primeiro pensei, né? Quinta-feira, o país da Rússia decidiu invadir o país da Ucrânia, né? Depois de umas semanas, quem sabe meses, está já se preparando e ameaçando disso, né? E eu estava ensinando para meus estudantes do ensino médio que nós temos eu dou aula de História do Mundo e por casualidade a gente estava no tópico da Segunda Guerra Mundial. Já tínhamos falado sobre a Primeira Guerra Mundial e estávamos falando sobre a história desses conflitos grandes, né, mundiais, e o surgimento deles. E um dos problemas que surgiu, que foi chave em essas aulas, é o surgimento, depois da Primeira Guerra Mundial, dos pensamentos pós-modernos socialistas, né? O fascismo, o socialismo, e daí os derivados, tipos de pensamento, filosofias totalitárias, ditadurias, né? Todas elas com suas ramificações. E nós sabemos, para trazer isso para hoje, nós sabemos que a Rússia como país, ela, desde a Primeira Guerra Mundial, ela começou a ser das potências socialistas maiores, né? Elas, obviamente, naquele tempo não era a Rússia só, era a União Soviética Socialista, né? Se chamava a USSR. Então, até o dia de hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se desfez, o José Stalin foi destronado do ditador, e aí diz que um governo mais ou menos um pouquinho mais republicano se estabeleceu, né? Com Gorbachev nos anos mais recentes, e agora o Putin, né? Então, por que isso é importante? Por que o irmão está trazendo aqui isso importante? Porque é relevante para nós. Isso aqui não é parte do tema, é só a introdução, viu? Segure aí. Mas o Espírito Santo está colocando na minha mente, porque hoje estamos vivendo na víspera da segunda volta da vinda de Jesus, amém? Jesus vai voltar, meus queridos. Ele vai voltar. Nós estamos pregando isso já há 100 e tantos anos. Não sei exatamente o número de anos da Igreja Adventista pregando sobre a volta de Jesus. Mas em 1844 era o ano onde ele foi anunciado que ele ia voltar mundialmente, né? E aí os irmãos já estavam pregando isso faz décadas antes, o irmão Miller e os outros, né? Em todas as partes do mundo, inclusive na América do Sul tinha um padre católico que estava pregando juntamente com Miller, aqui na América do Sul, né? Sobre a volta de Jesus. A mesma mensagem. Na Europa também teve outros que estavam pregando juntamente essa mensagem. Então Deus queria trazer o fim do mundo já para esse tempo. Só que no ano 1888, quando era o momento para a chuva serôdia cair sobre a igreja, teve um conflito. Satanás entrou e começou a dividir a igreja por questões não tão importantes. E uma questão muito importante, que era a mensagem da salvação pela fé, da justiça de Cristo. E essa mensagem foi rejeitada pelos líderes e o presidente da igreja, Daniels, naquele momento, né? Juntamente com alguns dos líderes da igreja, rejeitaram essa mensagem. E aí finalmente mandaram aos pioneiros, como Andrews,
a outras partes, né, fazer missão. E a Ellen White foi enviada para a Austrália. Aí ela deu uma mensagem finalmente, disse que passaria muito tempo para que o mundo novamente voltasse a estar pronto para a colheita final e a volta de Jesus. Nós estamos já nesse tempo, queridos. Agora não tem volta atrás. Jesus vai voltar, né? Tudo indica que se está cumprindo o que ele falou. Ouviremos de guerras e rumores de guerras, né? Nação se levantará contra nação e povo contra povo, e haverá terremotos em grandes, diversos lugares. Vocês conhecem Mateus 24, né? Então, a parte crucial da mensagem de hoje não é o que está acontecendo lá afora, porque Jesus claramente ele falou: vigiai, né? Vigiai, que não sejamos enganados, né? Com as coisas desse mundo, com o viver, com os afanes, né? As coisas, mas que estejamos preparados, né? Você lembra aquela parábola que Jesus falou das 10 virgens, né? Ele falou para nos amonestar a estar vigiando, estar preparados, porque não sabemos no dia e na hora, mas ele disse: olhai, porque quando vocês virem essas coisas acontecerem assim, mais e mais e mais em intensidade, como ele comparou com as dores de parto de uma mulher, eis que está perto, né? As portas. Então ele não deu a data, mas ele deu os indicativos para nós estar prontos. Então a mensagem de hoje é um chamado à obediência e a nós estar prontos para Cristo e ajudar aos outros, aqui primeiro na igreja, ajudar uns aos outros a estar prontos e também ajudar outros afora também para se aprontar para esse evento maravilhoso. Amém? Então vamos abrir a palavra aí em 1 de Pedro 4:17, 4 versículo 10 e 7. Ok? 1 de Pedro 4, versículo 10 e 7. Aí eu quiser que alguém leia para mim esse versículo aí, por favor. Vou abrir aqui também. 1 de Pedro, é a primeira carta de Pedro, está quase no final da Bíblia, justamente antes das cartas 1ª, 2ª e 3ª de João, né, antes de Apocalipse. Então, antes de 1ª de João está a 2ª de Pedro e depois 1ª de Pedro, indo para trás, do final para cá, tá bom? Vamos aí, 1 de Pedro, capítulo 4. O que o apóstolo Pedro nos falou aí? Alguém que possa ler forte? Meu irmão? 10 e 7. Desculpa aí. 10 e 7. 10 e 7. Primeiro é o 10? Não. 10 4, 10 e 7. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Amém. Obrigado, irmão. É uma solene advertência, não é? Pedro, o apóstolo que amou Jesus, né? Que ele falou para Jesus depois de ter traído ele, né? Ele falou 3 vezes: eu te amo, né? Esse apóstolo que depois amou tanto a Jesus, que ele refletiu o caráter de Cristo fielmente, ele nos está dizendo aqui para nós hoje, que o juízo começa por onde? Por nós. Jesus está lá no santuário celestial, ele está lá agora no lugar santo, na destra de Deus, intercedendo em seu favor e no meu favor. Também a fase do ministério de Cristo envolve juízo. Ele está intercedendo por nós, ele está perdoando os nossos pecados confessados, mas também ele está julgando ao mesmo tempo, né? E ele está julgando, começando em 1844 com os mortos salvos, né? Tá bom? Estamos entendendo isso? Por quê? Porque o juízo
dos mortos salvos é o que tem que ser investigado para saber se eles realmente aceitaram o Cordeiro na vida deles e refletiram na vida deles o Cordeiro. Os mortos ímpios, evidentemente, não aceitaram, então eles só aguardam, né, a recompensa deles. Agora, cada caso tem que ser investigado também para ver se Deus realmente foi justo com eles, esses ímpios, né? Então, hoje é o juízo investigativo dos vivos. Já estamos na fase dos vivos. Jesus está chegando até o final do seu ministério sacerdotal, onde ele vai finalmente declarar todos os limpos continuem sendo puros e todos os impuros, os que não aceitaram, continuem sendo impuros. E aí ele vai trocar suas vestes de sacerdote por vestes de rei dos reis, para vir pegar o seu povo, para vir dar a recompensa, né, depois do juízo. Essas são doutrinas que estão na Bíblia, que foram doutrinas não somente pregadas pela igreja adventista, mas também pelos pioneiros antes da igreja adventista. São doutrinas que Deus deu, né, na sua misericórdia, para todo mundo se preparar para esse evento grande que é o juízo investigativo e a segunda volta de Jesus. Então, o que é a nossa maior necessidade hoje? A nossa maior necessidade hoje, qual é? Se estamos no juízo e o juízo começa pela casa de Deus, por você e por mim, qual é a nossa maior necessidade? Isso que vamos ver hoje. Vamos investigar 3 exemplos bíblicos, onde veremos que a Bíblia fielmente mostra, né, para nós os erros que esse povo cometeu e que estão aí escritos para nós hoje, porque esses mesmos erros Satanás introduziria no tempo justamente antes do fim do fechamento da porta da graça. Tá bom? Então vamos ver o primeiro exemplo lá, o povo na saída do Egito. Vamos lá em Êxodo 12:38. Outra pessoa, outro irmão, irmã, que me leia esse versículo aí, Êxodo 12:38. Êxodo 12, versículo 38. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Pode ir aí no segundo livro da Bíblia, né? E o capítulo 12, um numerinho mais maior, tem que dizer 12. E aí, então, dentro desse capítulo, você pode pesquisar e buscar aí o número 38, pequenino, mais menor, viu? O 38, muito bem. Alguém que possa ler esse versículo aí para nós, rapidinho? Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Muito bem, irmão, obrigado. Então, subiu um misto de gente. Na saída do povo de Israel, não somente saíram os israelitas, também saíram um misto de gentes. Então estava misturado, tinha uma mistura. Tinha aí povo israelita, né, que eram realmente os que estavam sensíveis à voz de Deus. Também tinha o povo israelita que era meio sensível, não tão realmente deciso, né, por Deus, mesmo vendo as maravilhas que Deus tinha obrado lá. E tinha o povo egípcio, o povo egípcio, né, que viu as maravilhas de Deus e eles disseram: não, esse aqui é o Deus verdadeiro, então eu vou com esse povo, tenho que ir. Mas eles ainda não eram convertidos, mas eles foram com o povo, se misturaram entre a multidão, né? Também tinha líderes e capatazes hebreus, né, que tinham sido capatazes do faraó sobre seus irmãos. Eles também não eram convertidos. Estão vendo aí a história? Esse foi o povo que Deus tirou de Egito. Então, todos saíram, todos felizes, cantando,
Mas não passou uns dias quando algo aconteceu. Vamos lá em Éxodo, está escrevendo? Primeiro versículo que colocamos foi 1 de Pedro 4:17. Agora o segundo exemplo aqui é primeiro exemplo, segundo versículo, Éxodo 12:38, e o terceiro é Éxodo 16. Uns dias depois eles saíram, né, do Egito. Aí acontece isso aqui, no capítulo 16, versículo 3. Vamos ver o que disse ali. Capítulo 16, uns 4 capítulos depois desse aí, acontece algo muito interessante aí no versículo 3. O que aconteceu aí? Alguém que possa ler? Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à faca, pois nos trouxemos ao deserto, a este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Então, alguns, a multidão, né, no versículo aí anterior, disse toda a congregação, né, murmuraram, e eles disseram: eu estou com saudades daquelas panelas de carne do Egito, e eu estou com saudades do pão que tínhamos lá em abundância. Mas realmente eles tinham abundância se eles eram escravos? Disse aí a palavra de Deus que eles estavam escravizados com dura serviço. Eles estavam clamando a Deus para ser libertados dos egípcios. E agora estavam falando que, quem desse, que estivéssemos lá, né? Porque o deserto está difícil, está quente aqui. Eita. Então, vamos ouvir a voz de Deus, irmãos, porque esse exemplo desse erro que eles cometeram ali é para nós hoje, né? Eu quisia que vocês vai agora, uma pausa aí, coloquem seu dedo ou algo para marcar aí em Éxodo, porque vamos voltar já. Mas vamos agora para 1 de Coríntios 10. Isso está no Novo Testamento e se encontra depois do livro de Romanos. O Evangelho, os 4 Evangelhos, está João, depois vem Romanos e depois vem 1 de Coríntios. O capítulo é o 10. O capítulo 10 ali, o versículo 11 diz o seguinte: vocês pudessem escrever também esse versículo, que é muito importante e chave também aqui no nosso tema. 1 de Coríntios, né? Depois de João vem Atos, desculpem, esqueci de Atos, vem Romanos e depois vem 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 10, é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? E ele está dizendo assim o seguinte, olha só, capítulo 10, versículo 11, olha o que disse aqui, meus queridos irmãos. Alguém que possa ler? Se quer ler, pode ler. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas com advertência a nós, para que o fim dos tempos tem chegado. Amém. Obrigado, irmã. Então, aí Paulo está dizendo que aquelas coisas que aconteceram àqueles, verdade, povo de Deus, que Deus amou tanto, essas coisas estão escritas para nós. A quem? Nós. E ele descreve quem são nós. Não eram eles, não era ele. É nós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Estamos chegando ao finalzinho do tempo, e essas estão escritas para nós. Irmãos, eles murmuraram, e de novo em Éxodo, escreva aí Éxodo 17:3. Eu vou ler esse rapidinho, né, por causa do tempo, eu vou ler ele rapidinho. Éxodo 17:3. De novo eles fizeram a mesma coisa, como se não for suficiente, né, murmurar. Estavam com saudades lá do Egito. Mas quando você pensa das saudades que eles tinham, eles não tinham saudades da liberdade de lá, porque não tinham. Eles só tinham saudades das paixões que estavam lá, né? As paixões baixas. Eles falavam da comida abundante, eles se fartavam, né, de tudo que tinha lá. E aqui no capítulo 17,
capítulo 17 de Êxodo, voltando para Êxodo, né? No versículo 3 diz o seguinte, como eles fizeram: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que não fizesse subir do Egito para nos matar aqui de sede? Né? Só que quando eles murmuravam contra Moisés, estavam eles murmurando contra ele? Não, porque não foi Moisés, foi Deus mesmo que chamou Moisés e disse: vai, eu estarei com você e liberta, tira o meu povo de lá. Então, muito cuidado, meus queridos, com a murmuração. Vamos ver esse ponto aqui novamente. Deus, com amor e paciência, queria levá-los, a eles, à santidade, e lhes deu a aliança dele. Se vocês verem, vamos agora para o próximo passo, né? Aí mesmo, assim, desse jeito, eles aí, e Moisés intercedendo por eles, né? Vem o capítulo 19, olha o que diz aí no capítulo de Êxodo, o mesmo livro, capítulo 19, 10 e 9, no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 6. O que diz aí? Alguém que possa ler aí? Êxodo 19, versículo 4 ao versículo 6. Versículos 4, 5 e 6. O que Deus queria fazer aí? Olha o que eles falam com amor e ternura para esse povo, né? Que somos nós. Vocês viram os que fiz ao Egito, e como levei vocês sobre as asas da água, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém. Obrigado, irmão. Olha aí, olha só como Deus falou que se eles ouviram, ou seja, nós ouviram atentamente a voz de Deus e guardassem a aliança dele, eles seriam para Deus um peculiar, um especial tesouro dentre todos os povos da terra, né? Eles seriam um reino de sacerdotes. Você acredita que você e eu somos reis e sacerdotes? Não é parte do tema, mas nós vimos na lição da escola sabatina, umas lições atrás, do sacerdócio de Jesus, que é conformado ao sacerdócio de Melquisedeque, que era as duas coisas juntas, rei e sacerdote, e não era levita. Então, você e eu temos o privilégio de serem não somente filhos de Deus, mas reis de nosso Rei dos Reis. Por isso que ele se chama Rei dos Reis. Não é Rei dos Reis do mundo, é Rei de você e de mim, que somos reis juntamente com ele, que ele disse que reinaremos lá juntamente com ele. E também somos sacerdotes, ou seja, temos o privilégio de interceder uns pelos outros perante Jesus e de interceder pelo povo que ainda não aceitou, com suas orações, com minhas orações. Podemos orar pelo presidente da Rússia, pelo presidente dos Estados Unidos, pelos irmãos da Ucrânia e da Rússia que estão lá, também pelas pessoas que estão sofrendo lá a causa disso, né? Podemos interceder, podemos orar, porque muitos deles vão morrer. Mas se nós, você e eu, oramos por ele, Deus ouve a nossa oração. E ele aceita quando nós guardamos a aliança dele. Mas o povo, ele não quis. Eles disseram assim, eles falaram para Deus. No versículo 8, você pode ver depois. Aí no mesmo capítulo, no versículo 8, eles disseram: tudo que Deus falou, nós, o que? Nós que? Faremos. Olha só como o povo, a vontade estava aí de obedecer, mas eles disseram: nós faremos.
né? Tudo bem, Deus falou, Deus pensou, né? Tudo bem, eu vou deixar vocês entenderem, porque ainda não entenderam a minha aliança. Ele queria colocar a sua aliança no coração do povo, transformá-lo e dar um coração de carne, como fala em Ezequiel 36:26, né? Só que o povo, ele não queria isso. Ele preferia as tradições, ele preferia, o que eu tenho que fazer, Deus? Me diga aí os passos. Não fazer isso, ok, não faço. Não fazer aquilo, ok, não faço. Eles queriam todo escrito para eles poderem não pecar contra Deus. Mas eles tinham errado o alvo. Eles não tinham entendido que o pecado não pode ser vencido por nós. Nós não temos esse poder. Só Deus em nós, né? E isso que Deus quer fazer conosco. Então o povo não entendeu. Eles murmuraram. Aí em Êxodo, né, Êxodo 32, em Êxodo 20, ele preparou no 19 o povo. Em Êxodo 20 eles deu a aliança, que foram escritas pelo dedo de Deus em 2 tábuas, né? 2 tábuas divididas especificamente por Deus, escritas por frente e por trás. Eu imagino essas tábuas, Deus, ele tinha elas no ar, e mientras estava no ar, ele escrevia elas aí com seu dedo maravilhoso por frente e por trás, né? E aí em uma delas, ele disse para o povo: ama a teu Deus com todo o teu coração. Basicamente, não foi? E a segunda ele disse: ama ao teu próximo como você se ama, você tem que amar você também. Ou seja, Deus deu o básico para o povo ser feliz e guardar a aliança. Simplesmente amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Só que nós não conseguimos amar, porque quem é amor somente no universo? É Deus. Deus é o único que é amor. O pastor William, ele gosta de dizer: se Deus estivesse, né, falando assim em linguagem humana, se ele tivesse feito alguma coisa, estaria feito de amor, né? Porque ele é amor, ele é a fonte do verdadeiro amor. Então o chamado de Deus sempre foi, a aliança de Deus sempre foi o amor, desde o começo. Agora ele tinha que falar para o povo: não, 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 não. Ele tinha que falar assim, porque o povo só entendia. Ele só entendia não. Vocês lembram que eles eram escravos por 400 anos? Eles só entendiam não. Faça o que eu estou lhe dizendo, né? Isso era o único que eles entendiam. Então Deus teve que traduzir ama em não, 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 né? Ama a Deus em não terás deuses, outros deuses. Em não uses meu nome em vão. Em não para as imagens. E o único que não disse não, disse lembra-te, né? Lembra-te, não te esqueças. É assim, meus queridos, a aliança de Deus é amor, mas é o amor dele em nós, não o amor vão mundano. Então, resumindo aqui, o que aconteceu com esse primeiro exemplo? Depois que eles saíram do Egito, Deus os trouxe eles perante o monte Sinaí, os preparou: santificai-vos, que eu amanhã vou aparecer e vou lhes dar o melhor que eu tenho a lhes dar para vocês, a minha aliança, o amor. Era Jesus que estava ali falando. Só que depois que ele deu a aliança, eles ficaram com temor, porque Deus se mostrou muito poderoso. Moisés disse: ei, se acalmem, ele só está se mostrando desse jeito para vocês, mas é para vocês poder temê-lo, porque senão vocês não vão temê-lo, se ele se aparece como um de nós. Então, se acalmem. Então, aí eles disseram: não, fala tu, Moisés, com ele, para nós não morrer, né? E aí tu fala então para nós. Eles mesmo disseram assim, né? Só que não aconteceu assim, porque mesmo Moisés falando, eles murmuravam contra ele, dizendo: não, Deus não te enviou, não. É assim, meus irmãos, a natureza humana deve ser submetida a Deus. No capítulo 32 de Êxodo, vamos lá, o capítulo 32, escrevem aí, capítulo 32,
depois de Deus falar algumas das leis que o povo de Israel devia de seguir, né? Deus disse: ó Moisés, vem, sobe aqui, capítulo 32, versículos 1 a 8. Moisés então sobe para o monte. Ele subiu para o monte, ficou lá uns 40 dias. Só que o que acontece aí no capítulo 32, versículos 1 a 8, eu vou pedir para alguém me ler aí o primeiro versículo, o que aconteceu aí. Primeiro versículo, no capítulo 32. Pode ler. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Já viram? Não passou mais de um mês e meio, ou seja, só 40 dias. Um mês passou e aí eles ficaram assim um pouquinho desesperados, né? Olha, Arão, nós não sabemos o que aconteceu com aquele Moisés que nos trouxe até aqui, porque já passou mais de um mês e ele ainda não voltou. Então faz-nos um Deus, porque realmente a palavra que eles usaram ali foi a palavra Elohim, que é a mesma palavra indicativa do título de Deus, Elohim, que o plural é uma palavra plural. Por isso disse aí: faz-nos deuses, né? Faz-nos Elohim, aquele que nos tirou do Egito, faz-nos Ele para nós adorar e então poder continuar nossa viagem, né? E aí Arão fez aquele negócio do bezerro. Se lembram dessa ali, né? Pediu os aros, os brincos e as coisas de ouro que eles tinham trazido dos egípcios, que não eram deles, eram dos egípcios. E eles trouxeram para Moisés, e aí para Arão, desculpe. E aí ele fez o bezerro e eles começaram a adorar. Olha o que disse aqui a palavra de Deus que eles começaram a fazer. No capítulo 32, aí mesmo, no versículo 18, no versículo 8. O versículo 8 diz assim: disse, e depressa se desviou do caminho. Isso foi o que Deus falou para Moisés. Mas eu queria falar aqui o que eles fizeram. Eles fizeram, está aí no versículo 6. Aí eles madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo, o que eles fizeram? Assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se, para brincar, para divertir-se. Vocês querem saber um pouquinho da diversão que eles estavam fazendo? Eu quero que vocês vão para lá, para o versículo 25. O versículo 25, né? Disse aí, vendo Moisés, já quando Moisés volta, né? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, realmente a palavra aí é desnudado, eles estavam nus, né? Nus, pois Arão o deixara à sorte para vergonha no meio dos seus inimigos. Ou seja, Arão não freou eles se tirarem suas roupas na bebida, na comida e na diversão. E aí eles começaram a fazer imoralidade, a cometer imoralidade. Nós sabemos que foi isso, por esse versículo aí, mas também porque Deus falou, no versículo 8 ele disse, e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado, fez para si um bezerro, adorou e se corromperam, né? Eles se corromperam. Aí disse no versículo anterior, se corrompeu. Então, queridos, a lição do exemplo número 1 é a seguinte: eles comeram e beberam, eles fizeram brincadeira, se divertiram, a imoralidade, né, fez as paixões baixas, fizeram que eles dançaram e ouvissem música que não era música celestial, não era música de adoração a Deus,
E evidentemente a vestimenta e os atavios deles, eles usaram o mesmo dos egípcios, dos pagãos, né? E a vestimenta também dos pagãos, inclusive até ficaram nus, alguns deles, para a vergonha deles com os seus inimigos, né? Então, hoje, você acha que Satanás não está tentando fazer o povo de Israel espiritual também cair nesse mesmo erro? Né? Certamente ele está fazendo isso. Nós sabemos que Deus deseja, já deu conselho para nós, né? Para nós ser de santo, povo de sacerdócio real, né? Separado do mundo. Só que o inimigo tem introduzido a comida do mundo no povo de Deus. Ele tem introduzido as bebidas também, as bebidas do mundo no povo de Deus. Ele tem introduzido a música e a dança do mundo no povo de Deus, inclusive na adoração do povo de Deus, né? Que foi, nesse caso, eles estavam adorando o becerro, né? E também ele tem introduzido os atavios e as vestimentas do mundo no povo de Deus. A mesma coisa. Ele usa a mesma estratégia para fazer que o povo se corrompa e o povo peque diante de Deus. E assim, ao o povo fazer isso, Satanás sabe que as bênçãos de Deus não podem cair sobre o povo e o Espírito não se pode derramar e a chuva serôdia nunca chegará. Esse é o propósito dele. Está vendo a estratégia? Então, essas histórias estão aí para nós, queridos. Eu vou ler umas citações sobre isso daqui a pouco. O exemplo número 2 aqui, rapidinho, a rebelião de Corá, Datão e Abirão. Uns meses depois, se encontra, vocês escrevam ali, eu vou ir rapidinho por causa do tempo, mas escrevam ali, Números, capítulo 16. Podem ir aí com suas Bíblias. Números é o quarto livro depois, começando com Gênesis, né? Êxodo, Números, perdão, o terceiro livro, né? Capítulo 16, e vamos começar do versículo 1 ao 3, eu vou ler rapidinho ali, versículos 1 ao 3, diz assim, Números 16, 1, 2 e 3, diz o seguinte: Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filhos de Rubem, levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: vocês não são os únicos que Deus chamou para ser sacerdotes, todos nós podemos ser. Ou seja, o espírito do diabo entrou nesses três queridos homens ali, e eles fizeram com que murmuraram, porque eles eram príncipes da congregação, fizeram uma revolta contra a igreja de Deus. Você acredita? E isso não aconteceu hoje, não, né? Hoje não acontece a mesma coisa. O espírito de Satanás não está levando os irmãos a falar em contra da liderança da igreja. Isso não acontece aqui. Acontece. É a mesma estratégia, né? O que foi que aconteceu com esses homens ao final? O final deles foi simplesmente a destruição. Vocês veem aí nos versículos 20 ao 33. Escreva aí 20 ao 33, que não dá tempo para ler tudo, mas realmente Deus disse para Moisés: olha, separem-se das casas desses três, todo o povo afaste-se deles, não pode ficar perto das casas deles. E Moisés disse o seguinte, pelo Espírito de Deus inspirado, ele disse: se eu não falei por Deus, então que vocês fiquem aí tranquilos. Mas se eu falei por Deus, que suas casas e vocês, todo o que vocês têm, a terra se abra e vocês sejam engolidos na terra. No instante, ele não terminou de falar, a terra se abriu, todos eles foram destruídos, consumidos pela mesma terra, e se fechou depois deles. Queridos, falar contra a liderança da igreja, em qualquer círculo,
seja na casa, seja com nossos familiares, seja com nossos amigos, ou seja aqui dentro, é pecado abominável diante de Deus. Não importa, embora os defeitos dos líderes que estejam aqui, ou lá na missão, ou lá na divisão, embora nunca deveríamos falar em contra deles, porque eles estão ali, porque o líder maior os colocou ali. Está entendendo? Quando você fala em contra de um líder para fofocar, você está se convertindo em um acusador de Deus mesmo, não desse líder, mesmo que o líder tenha caído e tenha pecado. Então não é de você, da sua boca e da minha boca, para falar em contra da liderança da igreja. Por favor, não desnude a igreja, não tire a roupa e revelando a nudez dela. Cubra a igreja, né? Cubramos-nos uns aos outros, porque essa igreja, por mais defeituosa e fraca que seja, é o objeto da máxima atenção de Deus. Ele ama essa igreja mais do que a sua própria vida. É a ninha dos seus olhos. Você já tentou tocar seu olho? No mesmo pontinho preto, negro? Dói, né? Dói. Eu fiz já fiz. Dói, incomoda. Imagine você falar contra a igreja. Então, ajude seus irmãos. Se caiu, eu vou cobrir. Não se preocupe. Jesus já perdoou. Venha, se arrependa, vamos orar juntos. Né? Esse é o espírito de resgate. Esse é o espírito de Deus. Mas o espírito que aponta o dedo e bate em cima é de Satanás. E isso foi o que aconteceu com eles lá. E eles foram engolidos pela terra. Queridos, é sério, né? A advertência. O último exemplo de hoje se encontra, né, em Números, no mesmo livro, mas uns capítulos mais depois, lá Números 22. Sabem essa história, Números 22, do suposto profeta Balaão. Vocês lembram dele? Né? Que ele conhecia de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Ele supostamente era um profeta, né? Mas realmente a Bíblia diz que ele não era profeta. Ele tinha se afastado dos caminhos de Deus e tinha se ido a fazer feitiçaria. Ele era um feiticeiro. Essa é a palavra que fala aí. Vocês vão aí no capítulo 22, versículos 1 ao 5. E vamos resumir isso aí rapidinho. O que acontece ali? Que o rei de Moabe, né, Balaque, ele vê que o povo é grande. E ele disse: eita, esse povo vai vir aqui e vai lamber toda a nossa terra, vai tomar nosso gado, todos os nossos plantios, ele vai tirar tudo. Então eu tenho que fazer uma coisa. Ele teve medo, né? Teve medo. Então, em vez de ele se arrepender, se humilhar ante Deus e dizer: venha povo, pode passar, eu vou lhe dar pão e água, pode passar por nossa terra, use o que precisar e depois sigam para onde vocês vão. Ele não, ele fechou as portas. Ele pediu a Balaão, foi enviou mensageiros para lá com muito dinheiro para convencer ele de que amaldiçoasse o povo de Deus. Só que não aconteceu, né? Vocês sabem a história, né? Aquele feiticeiro começou a falar com o quê? O jumento, foi jumento? É que se chama assim? É jumento, né? Ele começou a conversar. Olha, qual é mais jumento? O jumento que falou para o homem ou o homem que conversou com o jumento? Um homem conversando com um jumento e ele ainda não entendia. Também sabemos que ele era feiticeiro, então não era estranho que ele tivesse ouvido o jumento falar para ele, né? Só que o jumento disse para ele: olha, eu te servi toda a minha vida e nunca te di problema. Agora, porque você está me batendo, porque eu não estou indo para frente? Eu não vou porque estou cuidando da sua vida, olha para frente. E aí ele foi que viu o anjo do Senhor, né? Pronto para matá-lo, com a espada desenvainada. Queridos,
Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Não conseguiu. Deus intervinha, Ele mesmo em pessoa. Falou, Ele teve misericórdia desse homem. Ele disse: olha, estou aqui e não te matei. Ou seja, eu podia te matado rapidinho, né? Mas não te matei. Agora, você vai ir lá e você só vai falar o que eu diga para você falar. Tá bom. E foi, né? Sabemos a história, né? Balaão 3 vezes abençoou o povo de Israel. Inclusive ele fez uma profecia do Messias, né? A estrela sairá de Jacó e o cetro, né? Então, não se afastará de Israel. Então, esse feiticeiro, que a palavra de Deus chama de feiticeiro no capítulo, um desses aqui eu não marquei qual era, mas você pode anotar aí, Josué 13:22, né? Segundo Josué 13:22, deixa eu ver aí, livro de Josué. Essas lições, irmãos, são para nós hoje. Por que ele queria amaldiçoar? Pois é porque ele não queria que o povo de Israel prosperasse. Será que temos um inimigo hoje que não quer que nós prosperemos hoje? Temos um inimigo que não quer que nós prosperemos, que nós sejamos abençoados de Deus. Ele não quer. Então, 2 de Pedro 2,15, o que ele disse ali, e Judas 1,11, né? Esses três aí falam sobre Balaão e o que ele fez, né? E falam especificamente, um deles fala que ele era feiticeiro. Só que eu quero ler aqui o último sobre Balaão. Disse aí em Apocalipse, vamos lá todos juntos, Apocalipse 2:14. Jesus falando dele, Jesus mesmo falando dele em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. O que ele disse aí nesse versículo sobre Balaão? O que ele disse aí? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Opa! Aí não é Moisés escrevendo o que aconteceu, aí é Jesus dizendo o que aconteceu lá. Por trás, na história aqui de Números, porque não revela isso aí, só depois desse capítulo 22, vem o capítulo 25, né? Aí só disse o que aconteceu no final da história, que Balaão foi no seu caminho, e Balaque foi por seu caminho, depois ele abençoado 3 vezes o povo. Só que Jesus revela, antes de Balaão ir por seu caminho, o que falou para Balaque fazer. Ele disse: olha, você tem que, o que o irmão leu ali, você tem que fazer com que o povo de Israel peque, e aí Deus não pode abençoar ele. Ele disse: faça com que eles venham comer comida sacrificada a ídolos, comida imunda. Faça com que eles venham a praticar prostituição com suas filhas, e você vai ver como Deus se afasta deles e ele amaldiçoa eles. Esse foi o que Jesus falou aí. Será que hoje em dia Satanás não está usando a mesma coisa? Será que hoje em dia não está tentando fazer com que os irmãos, filhos, reis e sacerdotes de Deus comam das coisas que não é lícita comer do mundo? Eu não quero entrar em detalhes, porque eu não quero ferir ninguém aqui, mas eu quero lhe falar uma coisa. Quando eu vivia lá nos Estados Unidos, a única carne de gado que podia ser comida lá era a dos ismaelitas, os muçulmanos, porque eles certificam as suas carnes, né, de que degolham como deve ser apropriadamente o animal e dessangram o animal. Só que nos Estados Unidos, a indústria das vacas, do gado, eles não tiram o sangue. Primeiro porque o sangue
da cor no supermercado. Segundo, porque eles têm que matar tantos que não dá tempo para dessangrar cada um deles e depois processá-lo. Então eles matam, aí sai um pouco de sangue e aí começam a processar eles logo, mesmo vivo, né? É assim, meus queridos, é abominação diante de Deus o que Ele está olhando. Imagina o Senhor vendo essa matança desses pobres gados só para satisfazer a fome de carne do povo do mundo. Então, não é pecado comer carne limpa, não é, queridos. Só que Deus já nos deu conselho. Como Ele levantou Moisés naquele tempo, Ele levantou um profeta para nós nesse tempo. E ela claramente disse que não é para nós continuar comendo carnes ou produtos animais, porque isso é prejudicial para a saúde e acorta a nossa vida. Tá bom? Não estou falando somente da carne, mas eles incitaram o povo a fazer isso. Depois de que eles comeram o sacrifício da carne, as paixões baixas estavam no controle da cabeça. Eles já não tinham capacidade de dizer não às outras paixões baixas, como a lascívia, como a prostituição, o adultério, a fornicação e o homossexualismo. E aí se desenfrenaram com os moabitas no capítulo 25, justamente depois de Balaão ir embora. No 25 mostra como o povo de Israel se corrompeu com as moabitas, e aí Deus não podia abençoá-los. Será que na víspera da entrada à terra prometida, o povo de Deus está sendo culpado dos mesmos pecados que o povo de Israel, justamente antes da entrada à terra prometida, também foi culpado? Será que está acontecendo isso conosco? Está, meus queridos. Infelizmente está. Mas não é por falta de conselho. Já Deus falou. Então, a mensagem do Espírito Santo hoje é a seguinte: a multidão mista não deve existir no povo de Deus remanescente, mas existe. Deus falou que teria joio e teria trigo. Deus falou. Só que o trigo não pode se influenciar pelo joio. O trigo deve continuar cimentado no que está escrito aqui, no que o Espírito de Deus já falou para nós, para poder então permanecer em Cristo fiéis. É isso que Deus deseja de você e de mim. Está clara a mensagem? Então eu vou concluir a mensagem. A primeira parte da conclusão vai ser a seguinte: eu vou ler só umas citações pequeninas aqui para vocês, viu? E vou lhe dizer onde que se encontra para você depois usar seu aparelhinho. Se você não tivesse esses livros, não tem problema, você pode usar seu celular e baixar o aplicativo Ellen White, né? E aí pode procurar os livros que estão ali. Eu vou lhe mostrar aqui, eu vou lhe dizer alguns deles rapidinho, ok? Vou começar aqui sobre esses três advertências mesmas que estão ali. Okay? A primeira diz assim: durante séculos de trevas espirituais, a igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro de seus limites. Olha aqui, fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. A igreja fraca e defeituosa é o único objeto sobre Deus, o qual Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. Então, como o povo se levantou, os líderes, os príncipes se levantaram para murmurar contra a liderança da igreja, se alguém fala para você algo mal da igreja, ore por essa pessoa e tente desviar a conversa para outra coisa. Não participe desse pecado grave que causou a morte das famílias dessas pessoas que eram inocentes, né? Não participe, simplesmente. E aí o conselho é direto, tá bom?
Se você vê alguma coisa errada na igreja, ore, porque Deus nunca falou que a gente não pode falar da igreja e dos males da igreja para Ele. Podemos falar sim. Fale para Deus, diga: Senhor, está acontecendo isso aqui. Esse irmão, Senhor, ajude ele a ver, a abrir os olhos, a se arrepender. E perdoe ele. E me ajude a mim também, porque eu sou pecador como ele. Tá bem? Próxima citação. Desculpa, essa citação se encontra em Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos, vocês já ouviram? Na página 10. O parágrafo 4. Página 10, Atos dos Apóstolos, ok? Aqui essa citação aqui muito interessante, olha aqui. Qual é a maior necessidade da igreja? Um reavivamento da verdadeira piedade, ou seja, Ellen White usou a palavra piedade porque era a palavra usada no Antigo, mas é a palavra amor. Vocês lembram que a aliança de Deus não eram os 10 mandamentos, é o amor, é um amor verdadeiro. Então, um reavivamento do verdadeiro amor entre nós é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Temos nós que amar uns aos outros como Jesus nos amou. Temos que amá-lo a Ele primeiro para poder nos amar depois uns aos outros e amar nós outros mesmos. Olha, eu não posso amar a Emmanuel com amor puro se eu não amo a Deus primeiro. Eu também não posso me amar a mim mesmo e me aceitar mesmo com minhas fraquezas e meus erros passados e me perdoar também eu mesmo se eu não amo a Deus primeiro. Então, queridos, amemos-nos uns aos outros. Jesus falou em São João 14, São João 15: e nisto conhecerá o mundo que vocês são os meus discípulos. Como? Em que vós ameis uns aos outros, como eu os tenho amado, né? Então o amor é muito necessário. Não é necessário, é a nossa maior necessidade, meus queridos. Temos nós que amar. Se você ainda não ouviu da sala 57, assista um dia a sala 57. Aí na sala 57 foi incômodo para mim ouvir: eu te amo, irmão. Foi incômodo para mim ouvir isso. Porque quando nós estamos com a nossa natureza pecaminosa e ela domina sobre nós, não conseguimos entender o amor puro, verdadeiro, que vem de Deus. Que eu posso falar para uma jovem, para uma adulta, igual como para minha esposa e para meu irmão: eu te amo em Cristo. Eu posso falar isso em Cristo porque esse é o amor puro, livre de qualquer mancha de pecado. E essa é a nossa maior necessidade. E eu vou deixar aí, tenho mais citações, mas infelizmente acabou já, né, passando o tempo. Então, queridos, que essa mensagem seja a nossa força hoje, que nós possamos orar, pedir para Deus nos ajudar a usar esses exemplos para nós corrigir o que está errado no nosso coração, refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Ok? Os últimos versículos para dar o apelo final. Hebreus 3. Vá lá para Hebreus 3. Esse se encontra lá perto do final, lá no Novo Testamento. Depois de Filemão. Vem os 3 T, né? Timóteo, Tessalonicenses, Timóteo e Tito. E depois vem Filemão. Tá bom? Depois de Filemão está Hebreus. Estamos no capítulo 3, versículos 15 ao 18. O que disse aí? Advertência do que aconteceu com eles. Assim disse o seguinte: disse aí: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram. Acho que estou no 15, não. Ok, o 15 disse: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Qual foi a provocação? Lá, aqueles exemplos que nós vimos, né? Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Nenhum deles entrou na terra prometida, nenhum deles. E é símbolo
dos que não vão entrar na terra prometida agora, que não ouviram a voz do Espírito Santo, mas se endureceram e continuaram fazendo esses pecados que estão aí descritos, que eles fizeram. Capítulo 4, no próximo capítulo, versículo 11 diz o seguinte, capítulo 4 de Hebreus, versículo 11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência desse povo. As histórias que eles foram escritas para nosso ensino. O mestre professor celestial divino está aqui ensinando-nos, está nos amonestando, está nos dizendo: filho e filha, se você quer entrar na terra prometida, você tem que me amar primeiro. Mude isso que você ama, tire da sua vida o que você está amando, que está tirando do meu lugar o meu lugar. Seja o Netflix, seja as séries, mesmo séries adventistas, seja os jogos, seja o futebol, seja o teu carro, seja a tua casa, seja o teu trabalho, seja a tua cozinha, né? As panelas lindas de aço inox que você comprou, pode ser o que você colocou no lugar de Deus. Tire tudo isso e coloca a mim, Deus, em primeiro lugar na tua vida, e em todos os lugares da tua vida, porque depois daí eu vou te abençoar com amor meu, e aí você vai poder se amar você, se perdoar você, se aceitar você, e dessa maneira você poder amar os outros com seus defeitos muito grandes que eles também têm. Está entendendo? Finalmente, o versículo próximo diz: porque a palavra de Deus, esse foi o versículo que a gente começou, né? É viva e eficaz, ela é capaz de nos ajudar, pelo meio do Espírito, a poder tirar e dividir de nós, de nosso espírito, as coisas ruins, sujas que estão aí dentro. Porque meu irmão é a minha irmã. Se você se considera santo, porque você não adultera, ou porque você paga o dízimo, ou porque você não mata, ou você não assalta, você está equivocado. Você não é santo. Somente quem mora dentro de você é quem faz você santo. Ou seja, se Deus é todo na tua vida e Ele está morando no teu templo, então tu és santo por causa dele. Todos nós somos pecadores. Então não olhe a palha que está no olho alheio. Não olhe. Limpa a tua palha primeiro, e então pode ajudar o outro a chegar. Com amor, com muita ternura e carinho, porque assim é que Deus deseja que nós enfermos nos ajudemos uns aos outros. Amém. Queridos, voltamos para o último versículo, que foi o primeiro, 1 de Pedro 4,17. Esse é o último versículo e vamos concluir aqui. 1 de Pedro 4,17 diz o seguinte: 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Foi o primeiro versículo que a gente leu. E se alguém já tem ele, que eu estou tendo dificuldade de achar, aqui está. Pode ler. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro tem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amém. Obrigado, irmão. O título da mensagem foi uma multidão mista, né? Mas o apelo é a obediência. O juízo começa por nós. Enquanto temos vida, temos oportunidade. Amém? Que o Senhor faça a obra maravilhosa da transformação em seu coração e no meu coração. Amém. Deus nos abençoe a todos.